E agora vocês veem à tarde abaixo de mim, isso um tema de relevância importantíssima para o Brasil. Emmanuel Macron, o presidente francês, pediu que o Brasil estivesse participando do Conselho de Segurança das Nações Unidas como um membro permanente, não só Brasil, mas ele falou em uma reforma no Conselho para abarcar Brasil, Índia, Alemanha, Japão e também pelo menos 2 países africanos a serem escolhidos para representar o bloco. A gente vai falar mais a respeito do assunto e esmiuçar o histórico para que você possa entender melhor a respeito. Antes, vamos ouvir o que o Macron disse. A gente volta em um instante para desdobrar essa história. Vamos lá, o soundbite de Emmanuel Macron. That's why France, as I reiterate here, is in favour of the Security Council being expanded. Germany, Japan, India, Brazil should be permanent members, much like 2 countries that Africa will decide to represent them. These new elected members will also need to be accepted, but the reform of the composition of the Security Council is not sufficient alone to make it more effective. And so I wish this reform also how it should also change the working methods to limit the right of veto in case of mass crimes and also to focus on operational effective decisions that peacekeeping needs and maintaining international peace and security needs, rather. This is why we need to be brave and audacious and to do so. And with the current permanent members, this is something we should be doing. Almost 25 years after the Millennium Summit, it is now high time to be more effective, to act better on the ground for states and for civil society. And then beyond the United Nations, we must also mark a new era in each of our multilateral institutions, as I just mentioned. These are the few words I wanted to share with you, ladies and gentlemen, today. At a grave time of our world order, here where so many conflicts seem unresolvable, I will say that France will continue to carry this voice that is loyal to its values, that is demanding, that refuses to oversimplify the context, and that France will continue to defend the simple values principles that we've always defended. Human dignity, the respect for the principles of the Charter, and beyond conflicts and the current news cycle, we continue to build with you a fairer and more effective international order. This is what we will continue to advocate for alongside our friends and our allies. But also, we should be free to say no sometimes. We should sometimes be able to refuse the cynicism of the time, or some things that seem obvious but are not. Thank you very much for your attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the French Republic. We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. Muito bem, vocês viram então o trecho final do discurso de Emmanuel Macron na Assembleia Geral das Nações Unidas, no qual ele pedia, isso foi ontem, pedia uma expansão do Conselho de Segurança da ONU. Eu quero trazer uma imagem para vocês, isso é da Conferência de Potsdam, que é uma das conferências-chave no encerramento da Segunda Guerra Mundial. Vocês veem os líderes globais, Joseph Stalin, Harry Truman, o presidente americano, Stalin, o líder supremo da União Soviética, e Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico. Esses são 3 dos membros dos que viriam a ser membros do Conselho de Segurança da ONU. São 5 membros permanentes, inclui também a França e o Reino, melhor dizendo, inclui também a França e a China. Na época, a China, não a República Popular da China, não a China comunista, era a República da China, ainda um regime que não pode ser chamado de democrático, mas que não era comunista, o regime do generalíssimo Chiang Kai-shek. Percebam, isso, a época da fundação da ONU, foi formatado com base nos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Potsdam é uma conferência do que era chamado os Três Grandes, isso foi na Alemanha, então uma conferência onde eles discutiam os rumos da guerra com o Japão, isso logo após a Alemanha ter sido derrotada. Naquele contexto, emergiu uma situação onde esses 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas possuíam, e possuem até hoje, poder de veto, ou seja, se um único deles são França, Reino Unido, Rússia, herdando a vaga da União Soviética, o regime chinês, herdando a vaga da China não comunista, e os Estados Unidos, se qualquer um deles vetar uma resolução no Conselho de Segurança, não pode passar adiante. Também há 10 outros membros eleitos, não de forma permanente, para mandatos de 2 anos. O Brasil
era até ano passado um deles, chegou a presidir no ano passado o Conselho de Segurança da ONU, mas esses membros não permanentes não têm o poder de veto. Ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU é uma coisa que certamente muda a estatura geopolítica do país e é uma coisa que o Brasil vem pleiteando a longa data, não só ele, mas também a Índia. Eu passo com vocês para a próxima imagem. E isso mostra, é um ranking que vem do Global Firepower Index, o índice de poder de fogo global, uma organização respeitada que mede o poder de fogo de cada nação. Aí há discordâncias e claro que é polêmico e há uma série de variáveis a ser discutida. Mas eles tabulam dezenas de variáveis, 60, salvo engano, para determinar o poder de fogo de diferentes potências militares no mundo. 145 países são avaliados, o Brasil, segundo eles, em 2024, está em 12º lugar e é a força armada mais capaz do hemisfério sul e da América Latina. A Índia, outro país que deseja sua entrada, também está classificada como a 4ª força militar do mundo. Claro, como um país muito populoso, isso também é devido ao seu contingente, mas também é uma força bélica que se mostrou capaz e que tem experiência de combate até pelos conflitos que tem, a tensão que tem na fronteira com a China. São 2 membros que pleiteiam o acesso ao Conselho de Segurança da ONU. Claro, o Japão e a Alemanha, à época da Segunda Guerra Mundial, seriam impensáveis como players para o estabelecimento da paz global, já que eles haviam mergulhado o mundo em uma guerra tenebrosa, a pior já vista em todos os tempos. No entanto, hoje, conforme as dinâmicas de poder mudam, é um debate válido, independentemente de qual posição se deseje tomar a favor ou contra o que cada um desses discute. Agora, para a gente entender os lados da análise, independentemente de qual deles se prefira favorecer, uma das perspectivas a ser considerada é de que isso diluiria o poder dessas potências, contudo, colocaria lá países como Brasil e Índia, que têm, em especial nos últimos anos, a Índia não dá para falar isso, mas o Brasil entrou em blocos multilaterais como o BRICS, que recentemente adotou o Irã, ou melhor, isso está para dizer da Índia também, estão em blocos com o Irã, que é considerado um patrocinador estatal de terrorismo pelos Estados Unidos. Estão junto da China, o que poderia criar um tipo de situação de aliança que penderia para um lado. No momento, claro, pode-se argumentar ao inverso, onde há 3 membros que estão em adversidade com Rússia e China em diferentes graus. Então, algo a ser pontuado e você fica informado sobre o que o pedido pode significar.